que a doutora Francineide Silva, ela é promotora de justiça da comarca de Buriti dos Lopes, está acompanhando o caso, acompanha o processo. Doutora, boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela presença aqui na TV Cidade Verde, no Jornal do Piauí. Eu queria que a senhora explicasse à população quais são as responsabilidades que estão embutidas nos processos que estão tramitando na Justiça. Existe uma responsabilidade que vai direto para o Estado, mas existe também aquelas ações que pedem uma penalidade para pessoas físicas que estavam naquele momento ocupando cargos importantes nos órgãos públicos. Me permita fazer uma retrospectiva de forma sucinta dos acontecimentos. Claro. No início de 2009, naquele período de intensificação de chuvas, né, a presidente da Engerp, à época, a doutora Lucile Moura, procurou o Ministério Público porque ela estava encontrando resistência das famílias para retirar do entorno da barragem. Porque havia uma informação ao governo de que a barragem romperia a qualquer momento. Como as famílias estavam resistentes em sair, ela recorreu ao Ministério Público. E o promotor de Cocal, à época, doutor Maurício, ajuizou uma ação cautelar, onde a juíza determinou o uso de força para a retirada dessas famílias e mais, determinou que essas famílias só retornariam para os seus locais, para as suas residências, após um laudo pericial assinado por técnicos nos autos, comprovando de que não haveria risco do retorno dessas famílias. Todavia, e não obstante essa determinação judicial, as famílias foram mandadas de volta para as suas residências, mediante uma informação de um engenheiro que lá esteve à época, atestando que não haveria o perigo de rompimento. Isso só entre Estado e seus segmentos, suas secretarias. No processo, nós não tínhamos nada disso. 2 dias depois que as famílias retornam para as suas casas, aconteceu a tragédia, a barragem rompeu. E nesse rompimento, todo mundo da época teve a dimensão que teve, né? Todo mundo ficou sabendo, morreram 9 pessoas, né? De imediato morreram 9 pessoas. Depois, em consequência, há 16 desaparecidas, se desapareceram e não apareceram até hoje, também estão mortos. Nós temos isso nos autos do processo. E o Ministério Público passou a ouvir essas vítimas, onde muitas delas relataram que foram obrigadas, embora elas não quisessem retornar aos seus lares, elas foram obrigadas a retornar ao lar. E lá elas voltaram e aconteceu. Então, se o Estado tinha uma ordem judicial que só poderia voltar essas famílias para as suas residências, mediante um laudo dentro dos autos, dizendo para a juíza, está aqui e tal. Se não houve, então houve responsabilidade do governo. Por isso o Ministério Público ajuizou uma ação. Quando o Ministério Público ajuizou a ação civil pública, o Ministério Público requereu indenização pelos danos materiais, indenização por danos morais, porque houve perdas materiais, perdas humanas, e alimentos provisionais, alimentos que essas pessoas ficaram sem nada, ficaram sem familiares, ficaram sem teto, sem ter como trabalhar. A juíza determinou o pagamento dessa pensão. O Estado recorreu dessa decisão, agravou dessa decisão, o termo jurídico, agravou da decisão. O tribunal disse que mantinha a decisão da juíza. A juíza teve que determinar o sequestro desse dinheiro para pagar as famílias. Lá em Cocal são 604 famílias. Em Buriti dos Lopes, 428 famílias. Desse total, hoje, nós temos 224 famílias recebendo essa pensão alimentícia. E as outras? E as outras, nada. Buriti dos Lopes, nós não temos nenhuma família recebendo nada. E são pessoas, inclusive, que vivem até hoje com o trauma e têm problemas psicológicos por causa disso. Sim, nós temos uma relação imensa nos autos de pessoas que, em razão, se nós que assistimos, né, eu estive lá na região à época, que eu estava em Buriti dos Lopes e ia a Cocal, a gente ficou, de uma certa forma, traumatizado, ainda mais eles que vivenciaram a situação e vivenciam todos os dias. Que essas famílias vivem de esperança. Esperança que não tem nenhuma resposta até agora. Hoje, na reunião, a senhora sentiu boa vontade do governo em apressar a solução desse problema? Veja bem, em maio do ano passado, eu estava substituindo a comarca de Cocal e eu fui chamada para uma reunião aqui em Teresina para um possível acordo quanto ao pagamento das indenizações dessas famílias, incluindo os 2 municípios. Lá naquela reunião já ficou alguma ideia de um possível acordo.
Hoje, nessa reunião, nós fomos para a reunião a AVABA, que é uma associação das vítimas, representada, que tem sob a direção do professor Cossino, fez uma contraproposta, porque ela é litisconsorte na nossa ação do Ministério Público, de um possível acordo do Estado. O Estado recebeu essa proposta da AVABA, que a AVABA pôs no processo, mas entregou uma cópia ao Estado através do seu representante legal, que é o Procurador-Geral do Estado, entregou para a SASC e, segundo o seu Cossino hoje, nesta audiência, ele entregou um ofício ao senhor governador. E o governador disse, segundo ele, o governador lhe garantiu que iria envidar esforços para um possível consenso. Todavia, hoje, nessa reunião, já que isso aconteceu em outubro do ano passado, e em maio do ano passado nós já tínhamos sentado para conversarmos sobre um acordo, eu pensei que hoje nós teríamos um acordo. Pelo menos o início de um acordo. Pelo menos uma proposta mais concreta. Concreta. Nós ficamos na mesma situação em que ficamos em maio do ano passado. A única coisa que nós tivemos de garantia foi que o secretário da Defesa Civil, o representante da Secretaria da Defesa Civil, o secretário da SASC, o representante da ENGERP e o procurador-geral, numa reunião de trabalho que terá segunda-feira com o senhor governador, vão colocar essa questão e colocar essa questão e tentar sensibilizar o senhor governador para que nós possamos sentar. Inclusive, a gente já deixou marcado uma próxima audiência para o dia 13 de fevereiro para que nós possamos iniciar um acordo. Doutora, e como é que essas famílias estão vivendo hoje? Foi dito aí na reportagem que algumas famílias recebem a quantia de R$ 148. A senhora também já tinha me dito que algumas recebem alimentos provisionados, mas como é que é a realidade? São 1.032 famílias, 600 em Cocal, 400 em Buriti dos Lopes. Como é que elas estão vivendo? Voltaram a viver da agricultura, estão morando em casa de parentes? Como é a realidade delas hoje? Eu digo que as pessoas que recebem essa pensão, porque a pensão foi determinada da seguinte forma: é R$ 60 por pessoa, acrescida de R$ 30 se dentro da família tiver um menor de 18 anos e R$ 58 por unidade familiar. Totaliza R$ 148. Muito pouco, né? Tá? Então você imagina que todos nós sabemos que as famílias do interior, elas não são famílias de 1, 2, 3 pessoas. Nós também temos conhecimento que no interior, quem mantém essas famílias são os aposentados. Muitos desses aposentados tiveram que contrair empréstimos após o rompimento da barragem. Então, respondendo à sua pergunta, eu digo que essas famílias não vivem, sobrevivem de favores e de compaixão de muitas pessoas. Bom, e diante dessa situação toda, desse quadro que está formado, das audiências, reuniões realizadas, do que já aconteceu até agora, desse drama vivido pelas famílias que não conseguiram ainda se recuperar completamente, o que está faltando, na sua opinião, para resolver essa situação toda, doutora? Sinceramente, veja bem, os secretários das pastas afetas que tratam da questão, que é a ENGERP, a Defesa Civil e a SASC, e o Procurador-Geral do Estado, a gente tem sentido neles boa vontade. Todavia, o poder de decisão é do senhor governador. Então, eu atribuo a boa vontade do governador. Está faltando a boa vontade do governador para fazer isso aí. Por que eu lhes digo isso? Porque, veja bem, como você bem colocou, agora em maio faz 3 anos que a barragem rompeu. Há 3 anos nós temos famílias sofrendo. Essa é a realidade. Então, se o governo quisesse, ele já fez 3 dotações orçamentárias. Se ele quisesse, ele não já teria inserido dentro das dotações orçamentárias alguma forma de indenização para essas vítimas? A indenização resolve o problema, na sua opinião? Minimiza. Porque eu tive na minha sala recentemente um senhor que ele disse assim: doutora, porque eles recorrem a nós, lá as promotoras nas comarcas. Doutora, será que meu neto vai receber alguma coisa? Veja bem, já passou por ele, pelo filho dele ou filha dele, já está no neto. Então, falta boa vontade. As famílias que perderam parentes, elas foram assistidas de alguma forma? Ou elas estão no meio dessas outras 1.032 que foram aí? Veja bem, teve um atendimento imediato por parte do governo, né? Houve aquela liberação de governo federal, de governo estadual, foram formadas as comissões, mas aquele atendimento emergencial. Hoje, essas famílias estão vivendo do jeito que Deus lhes permitem. Lúcia liga e pergunta: doutora, é verdade que o número de mortos da barragem Algodões é bem maior do que o que foi divulgado?
Veja bem, eu trabalho com as informações que tem no processo. No processo é essa numeração, mas a população comenta que sim. A população. Agora, concretamente, nós só temos esses dados no processo. Bom, e a outra pergunta aqui, que pergunta sobre a suspensão de pagamento de aposentados em Buriti dos Lopes, se a senhora tem alguma informação sobre isso. Não, isso aí é outra questão envolvendo a Prefeitura Municipal de Buriti dos Lopes. Essa questão ela está judicializada, está aguardando o juiz deferir uma liminar. O Ministério Público, no exercício da sua função, está tentando, junto à administração pública, para que ela veja essa situação em face de serem os aposentados pessoas que necessitam de seus rendimentos até para comprar suas medicações. Verdade. Obrigada, doutora. Eu queria agradecer aqui. Nós conversamos com a doutora Francineide Silva, que é promotora de justiça no município de Buriti dos Lopes, na comarca de Buriti dos Lopes, respondendo também em alguns momentos pela comarca de Cocal, onde aconteceu o acidente com a barragem Algodões 1, há 3 anos acompanhando esse caso e torcendo e lutando pelas famílias. Boa sorte para a senhora. Obrigada. Um bom dia, uma boa tarde também. Obrigada pela entrevista. Nós vamos